Olá, meu nome é Kathleen Poliana Ribeiro da Cunha, eu sou bolsista pelo PIPIT Unicentro, eu sou acadêmica de Química pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e sou orientanda do professor Maicon Taras da Cunha. O título do nosso trabalho é a obtenção e caracterização de extratos naturais multifuncionais para aplicação em revestimentos inteligentes anti-incrustante. Bom, a incrustação em superfícies metálicas ela é um problema mundial, tá? Que além de gerar altos custos financeiros, elas também são responsáveis por danos ambientais. Os gastos com reparos e manutenções devido aos danos causados pela incrustação, elas podem chegar à casa dos bilhões de dólares por ano, tá? E uma dessas soluções são os smart coatings, que eles podem ser empregados no combate à incrustação. Esses revestimentos têm por característica a ação ou a liberação dos compostos ativos, só que de maneira inteligente, tá? Ou seja, o princípio ativo presente no revestimento entra em ação ou é liberado de maneira controlada, tá? Evitando assim desperdícios e também que a liberação demasiada no ambiente no qual está exposto. Bom, a incrustação de materiais submersos em meios aquáticos ocorre quando a superfície não tratada tem depositado em sua interface uma camada orgânica, a qual deixa a superfície favorável à proliferação de bactérias, né? Sendo essas as duas primeiras etapas do processo da proliferação da bioincrustação. Essas duas etapas elas são seguidas por depósitos de micro e macro-organismos, tá? Que formam assim a incrustação, né? Dão início à incrustação. E a proliferação de bioincrustação em superfícies metálicas acarreta danos, um deles sendo a superfície que é exposta, a redução da vida útil do material e também danos ambientais quando não há manutenção adequada, tá? E hoje em dia, os revestimentos presentes no mercado, geralmente eles possuem na sua composição altos teores de metais pesados, tá? Como, por exemplo, o níquel e o chumbo, ou então até mesmo com altas cargas de compostos orgânicos tóxicos, tá? E devido a essa formulação utilizada, tem-se observado grandes danos às biotas aquáticas, tá? Que esses materiais são expostos. Bom, foram usados dois tipos de extratos naturais no desenvolvimento dos nossos agentes, um deles sendo o extrato de arruda e o outro o extrato de graviola. Então, foi preparada uma solução alcoólica com esses extratos, né, e neles foram feitos testes, tá? Que nesses testes a gente era para determinar a eficácia dos nossos extratos, né, a partir do método de Kirby-Bauer, podendo assim averiguar se eles possuíam interferência realmente na inibição da proliferação da bactéria, tá? E como uma amostra positiva, nós usamos a dodecilamina, já que ela possui ação antimicrobiana, né? E a partir dos testes e dos seus resultados, mostrou-se que realmente há eficiência dos extratos na inibição do crescimento de bactérias. Também foram feitos testes nos compostos nanoencapsulados em aloesita, que fez com que fosse possível observar para os extratos o quanto eles são perturbados pelo processo de nanoencapsulamento. E os resultados que a gente obteve foi que não há diminuição da eficiência tanto para a dodecilamina quanto para os extratos, tá? De acordo com a tabela abaixo, mostra-se que os extratos foram eficientes, né, e que eles possuem ação antimicrobiana, tá? E para também determinar a viabilidade do uso dos extratos, a gente realizou testes neles isolados, tá? Então, individualmente foi determinado se cada um deles possuía uma ação antimicrobiana e a sua eficiência. Então, de acordo com uma pesquisa feita pela Brafat, que é a Associação Brasileira de Fabricação de Tintas, em 2019, 11% de toda a produção de tinta foi designada à indústria, o que gera cerca de 174 bilhões de litros de tinta, tornando promissor a implantação do nosso agente no mercado, né, com uma estimativa de abrangermos 1% dessa produção. Tá? E o nosso produto possui um diferencial competitivo porque ele é de baixo custo, os agentes são naturais,
não há materiais tóxicos na sua composição, além ainda dos agentes agirem na primeira camada do processo de incrustação, impedindo assim a proliferação de micro-organismos. Então, a extração etanólica mostrou uma técnica eficiente, né, para a obtenção dos compostos antimicrobianos das plantas que foram estudadas. Os testes de disco-difusão mostraram que, além de compostos que agem como bactericida estarem sendo nanoencapsulados com eficiência, os extratos de arruda e das sementes de graviola, mesmo quando encapsulados, eles possuem um potencial para impedir a proliferação das bactérias, mostrando que o nanoencapsulamento não afeta, né, de maneira significativa a ação dos extratos. O estágio que se encontra a nossa pesquisa é em laboratório ainda, tá? Eu agradeço ao Unicentro pelo financiamento do meu projeto. Também gostaria de agradecer ao Douglas Kais, que é o responsável técnico pela central de análise, o espaço onde foi feitas as minhas pesquisas, que cedeu o espaço e também os equipamentos. Também queria agradecer ao meu grupo de pesquisa, o GEPEL, que é o grupo de pesquisa em eletroquímica, que é coordenado pelo professor Paulo, e também aos meus amigos que me acompanharam durante o desenvolvimento da pesquisa. Caso surja alguma dúvida, aqui está o nosso contato institucional e muito obrigada.